Novamente. Primeiro eu vou trazer a informação, tá? Chance do Diniz cair, porque a diretoria vai demitir hoje, praticamente zero. Eu não digo que é zero, que tudo pode acontecer no futebol. Mas o que eu apuro, o que eu sei do que essa diretoria pensa do Diniz é se apoiando nele. Se apoiando no trabalho dele. E o Vasco demitiu o Diniz. Para mim, a pressão que o Vasco troca de técnico para mim, hoje, não vai resolver nada. Não acredito que vai resolver alguma coisa. Hoje, não sou a favor da saída do treinador. Sou a favor de muita autoavaliação. Sou a favor de rever suas ideias. Sou a favor de parar de inventar. Sou a favor de parar de mascarar e ter memória seletiva. E, principalmente, não posso deixar, nem por um instante, de dizer para vocês que o grande culpado do sistema defensivo ser essa água também tem a ver com a diretoria, que não entrega zagueiro. Vendeu o zagueiro, vendeu 2 zagueiros, João Vitor e Luiz Gustavo. O zagueiro contratado nem foi anunciado ainda, que é o Robert Renan. Tá tentando outros zagueiros? Tá tentando. Sei que tá tentando? Sei que tá tentando. Mas cadê? Vai jogar mais uma fase decisiva de quartas de final de Copa do Brasil sem zagueiro. Aí vai ser eliminado? Vai ser eliminado? Estão ouvindo agora? Tá travando aí para vocês? Alô, alô, alô? Alô? Aí vai ser eliminado para o Botafogo, caso seja eliminado, que é grande chance. O Botafogo é um time melhor do que o Vasco. É um absurdo o Vasco entrar, inclusive, dentro de umas quartas de final de Copa do Brasil, com uma discrepância tão grande de chances, mas clássico é clássico, equilibra. Tudo isso é verdade. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A LDU, que é um time muito pior do que o Botafogo, eliminou o Botafogo. Mas hoje, o grande favorito é o Botafogo. Não tem nem comparação. Tem comparação. O Botafogo é um time melhor. O Botafogo é um time com mais investimento. É um time que hoje, para mim, é mais equilibrado do que o Vasco, inclusive do jeito que é treinado, tá? Mesmo o David tendo um mês aí, ele também tem melhores peças. E o Botafogo é um time muito mais forte dentro da sua casa hoje do que o Vasco em São Januário. A Pedrosa, porra, tá louco? O Vasco em São Januário. Caralho, os números estão aí, porra. O Vasco não ganha em São Januário desde o dia 17 de maio. 17 de maio! Eu tinha 30 anos ainda. Meu aniversário é dia 1º de junho. Novamente, o Vasco vai para uma fase decisiva, como foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil do ano passado, sem zagueiro confiável. Aí vai ser eliminado? Porra, a culpa é do campo? Não. A culpa é da diretoria, que não entregou os reforços. E muito provavelmente nem vai. Para a Copa do Brasil, nem vai. Então, cara, é muito cansativo, assim, porque, sem dúvida alguma, os maiores culpados para esse sistema defensivo ser do jeito que é a diretoria. Tem que entregar os reforços. Mas, assim, não adianta você entregar os reforços e o técnico não usar. O técnico tem que usar. E tem que usar zagueiro. Porque tem zagueiro lá dentro do Vasco que está insatisfeito, que está incomodado. Porque o volante, que erra jogo sim, jogo não, é encarado como acerto pelo técnico Fernando Diniz. O Lemos, muito provavelmente, a não ser que seja uma reviravolta, tem uma reviravolta, o Lemos vai sair do Vasco. E assim, ele é alguma solução, alguma maravilha? Não. Não. Mas eu entendo ele ficar puto. Eu entendo. Eu consigo entender. O zagueiro que chegar vai ser utilizado, Diniz? Porque ele precisa ser utilizado, irmão. Tem que colocar o zagueiro para jogar. E o básico, colocar cada jogador na sua posição. Cada jogador na sua posição. É o mínimo. Saber fazer mais de uma função não é um problema, é solução.
Agora, não saber fazer a função e você colocar o jogador na função é erro teu. Quando você coloca o Pumita de lateral esquerdo, é erro teu. Quando você coloca o Vitor Luiz de zagueiro pelo lado esquerdo, é erro teu. Quando você coloca o Nuno Moreira de volante, é erro teu. Hoje. De zagueiro, o Vasco hoje tem negociado com 3 nomes, tá? Um deles, vocês já até sabem, o GE deu essa notícia, que é o Joaquim, zagueiro que está no futebol mexicano. Porém, é muito azar, meu irmão. Porém, o Joaquim, no jogo de ontem, acabou sofrendo uma concussão. Ele sai aos 36 minutos de campo, com uma pancada na cabeça, e ele estava internado, pelo menos até essa tarde. Ele estava internado. E hoje, essas negociações que estavam andando, que estavam caminhando, elas travaram justamente por conta dessa situação do Joaquim. Então, hoje é uma incógnita. As conversas tinham andado, o Joaquim tinha se mostrado disposto também, o Vasco estava negociando com o clube dele, o clube mexicano, e essas negociações travaram justamente porque o Vasco está em compasso de espera com a questão do Joaquim. Existem mais 2 nomes sendo negociados, eu não sei ainda quais são esses nomes exatamente. Desconfio de alguns, mas não sei ainda, então se eu não sei, eu não posso trazer para vocês. Mas o Vasco não parou de procurar zagueiros. A diretoria tem sido incompetente nessa espera. A diretoria tem sido incompetente nessa demora, na verdade. Mas pelas informações que eu apuro, e repito, tento sempre ser honesto com vocês, o Vasco tem tentado zagueiros constantemente. Constantemente. Sobre a situação do Nino, cara, essa situação é muito doida, assim. É muito doida, muito. O Nino, para quem não sabe, ela foi uma informação exclusivamente dada por nós. Nós fomos o primeiro canal a dar a notícia do Nino. Só que isso tem 3 semanas, gente. Que o Nino estava conversando com o Vasco, que o Vasco estava tentando se acertar com o Zenit, que o Vasco fez uma proposta de 5 milhões de euros e o Zenit pediu 8. Essa informação é nossa. Só que é 3 semanas. O Fernando Diniz entrou em contato com ele. O Nino se mostrou disposto. Depois que o Fluminense soube que o Vasco estava negociando com o Nino, há 3 semanas, o Fluminense entrou no circuito. Fez uma proposta de 8 milhões de euros e uma proposta pelo Nino. O Nino tem vontade de voltar ao Brasil. Ele tem vontade. E, obviamente, depois que o Fluminense entrou, que é um clube que ele é ídolo e é muito querido, o presidente Mário Bittencourt é muito fã do futebol do Nino, ele balançou. E aí, o Vasco foi lá e igualou a proposta para que o Nino decidisse para onde ele ia querer vir. Só que antes do Nino decidir qualquer coisa, o Zenit tem que liberar. E o Zenit não liberou. Nem para o Vasco, nem para o Fluminense. Isso tem 3 semanas, gente. De lá para cá, nada mudou. Nada. Esse negócio de que o Vasco acertou com o Nino nos últimos 2, 3 dias, isso, desculpa, gente, é só a minha apuração, tá? Eu respeito todo mundo. Tem muita gente fazendo um carnaval desnecessário em cima disso. Felipe Melo, que é amigo do Nino, amigo do Mário Bittencourt, falou a mesma coisa que eu falei. Ele até confirmou lá no meu Twitter hoje. Comentou lá. Nada mais aconteceu. Nada mais aconteceu. Tá? Depois do Nino, o Vasco negociou com o Carlos Cuesta, por exemplo, que esteve muito mais próximo de chegar ao Vasco do que o Nino. Mas o Carlos Cuesta preferiu ir para o Spartak. E agora é isso. O Vasco segue no mercado, buscando o zagueiro. Então, essas são as informações que eu posso trazer para vocês sobre mercado. Se conseguir fechar com 2 zagueiros, um de bom nível para ser titular e um para compor, já melhora. Cara, o elenco do Vasco não é horroroso para jogar esse futebol. O time do Vasco não é ruim desse jeito para estar na zona do rebaixamento. Não é. Não é. Só que enquanto não aprender a se defender, esquece. E a sorte do Vasco é que os times que estão na disputa, na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, a sorte é que esses times se defendem tão mal quanto o Vasco. Ou até pior. Vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro? E agora saiu mais uma informação muito importante sobre um nome que o Vasco estaria tentando
fechar para ser o novo zagueiro. A informação do Bruno Murito do GE é a seguinte, estou com a matéria aqui aberta nesse momento para passar para vocês e eu vou ler para vocês para que todo mundo tenha o entendimento completo, depois eu faço a minha análise. A matéria do GE diz o seguinte: Vasco tenta a contratação de Nathan Silva e Joaquim fica distante por lesão. O clube tem interesse nos 2 zagueiros brasileiros que atuam no México. Joaquim sofreu pancada na cabeça e foi para o hospital, que foi basicamente aí a notícia do Lucas Pedrosa que ele divulgou em sua live, ele passou em sua live sobre o Joaquim, que para mim, se fosse para escolher um deles, para mim o Joaquim é bem melhor e resolveria talvez o problema defensivo da equipe do Vasco. Vamos lá. O Bruno Murito lançou assim, ó, o Vasco tenta a contratação de Nathan Silva, zagueiro ex-Atlético Mineiro, que atua no Pumas do México. Para quem não lembra, inclusive, ele é irmão do Erley, que passou pela equipe do Vasco da Gama, também zagueiro. O clube carioca também tentava Joaquim, mas o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital. O acidente com o Joaquim aconteceu nesse fim de semana em um jogo de Tigres e Mazatlán. Como o zagueiro entrou no processo de concussão e está no hospital em observação, a sensação de momento no Vasco é de que a contratação do zagueiro não deve mais acontecer devido ao pouco tempo que resta para a janela. Lembrando que falta pouco tempo, mas calma aí, cara. Beleza, ele teve concussão? De boa, mas a janela fecha dia 2. Estamos no dia 24, indo para o dia 25. Pô, tem tempo para poder fechar sim. E se não for nada sério com ele, não tem porquê também o Vasco não negociar com o Joaquim. Enfim, vamos lá. Em paralelo à negociação com o Joaquim, o Vasco também tentava a contratação de Nathan Silva, que atualmente está no Pumas do México. O defensor de 28 anos é titular da equipe mexicana. O clube quer acelerar as tratativas para fechar a compra definitiva do atleta. Fernando Diniz aprovou o nome do zagueiro, que também desperta interesse de outras equipes. Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, e também na Copa do Brasil em 2021, pela equipe mineira, e foi negociado por 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais. Sobre o Nathan Silva, né, a última partida que ele fez foi Pumas e Puebla. 90 minutos, cara, ele vem em uma sequência de 90 minutos bem interessante, né? A última partida que ele não fez 90 minutos tem muito, mas muito tempo. Olha, rapaz, tá difícil até de achar aqui, ó. Achei, ó. No dia 17/3/2025, ou seja, tem 5 meses que o Nathan Silva não atua menos que 90 minutos. Toda vez que ele atuou, né, ele atuou 90 minutos, ele teve uma sequência aí bem interessante, ele é titular, ele está avaliado ele em 4,9 milhões de euros, ou seja, ele conseguiu valorizar ainda mais o seu passe. É um jogador que, na época do Atlético Mineiro, eu não gostava muito, sendo bem sincero. Ele, além do Atlético, ele passou pela equipe do Atlético Goianiense e também pelo Coritiba. Na Ponte Preta também, né? Mas a Ponte Preta foi menos destaque que ele teve. Ele no Pumas, né? Ele teve um total aqui de 4 gols e 1 assistência. Números interessantes para zagueiro até. Mas, cara, para mim, não tem muito o que escolher. Eu acho que entre Nathan Silva e Joaquim, o Joaquim é muito mais zagueiro. Se eu fosse o Vasco, negociaria com esse jogador. Até porque eu acho muito interessante. E é jovem, 26 anos de idade. Foi muito bem no Cuiabá, muito bem no Santos e tá no Tigres. Eu acho que assim, que esse negócio de concussão é uma coisa que acontece no jogo, é choque de cabeça, né? Tomara que não tenha sido nada sério, mas eu não vejo nenhum motivo para que o Vasco encerre a negociação por conta disso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!